Meus amigos, boa noite os que se encontram aqui presentes no nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier e os que nos acompanham pelo Facebook. Como vocês estão vendo, dando continuidade àquele nosso estudo que já há algumas semanas estamos fazendo acerca da essência da natureza do ser, no que diz respeito ao aspecto espiritual. Nós hoje vamos abordar esse tema, que é recomeçar. E aqui ele traz uma expressão do próprio Allan Kardec, quando ele diz: nascer, viver, morrer, renascer ainda e evoluir sempre. É as bases de toda a sustentação da natureza da vida. Nós não podemos mais vivendo uma realidade tão conflituosa, mas ao mesmo tempo tão cheia de novos conhecimentos, nos limitarmos ao pensamento dogmático de uma crença limitadora, como são as crenças, na maioria das vezes, que nos deixa estacionar dentro de um tempo onde tudo se modifica e não queremos acreditar que a vida continua, que não há mais espaço dentro do nosso pensamento para céu, para o inferno, que tudo isso paira numa única realidade, que é a parte mais fundamental da nossa natureza íntima, que é a consciência. Quando Jesus trazia, já 600 anos depois do que havia sido escrito lá em Delfos, conhece-te a ti mesmo, ele veio exatamente trazer uma nova ideia, onde o que importava não era o lugar aonde você estava, a condição em que você vivia, a família na qual você se considerava como membro, mas ele falava de um ser cuja individualidade era preciso ser entendida como única proposta que todos nós temos para o nosso processo, que eu não diria evolutivo apenas, mas o nosso próprio progresso moral. E Jesus, como sendo e continua permanecendo o nosso guia e o nosso modelo em termos de estrutura de vida, ele faz exatamente essa grande advertência, que é o homem procurar a si mesmo. Nós vivemos numa sociedade onde a família, ela é a base de toda a nossa estrutura de desenvolvimento moral, social ou qualquer outro tipo de desenvolvimento. Mas é muito importante que a gente faça essa observação, que ninguém educa ninguém. Pai não educa o filho, educador não educa, como ele diz, o educando. A própria palavra educar significa dentro. A educação é um processo de transformação interior. Nós estamos aqui vivenciando na nossa experiência trocas de informações, de convivência, e muitas vezes até os conflitos e as dificuldades são motivos para uma promoção, onde há uma necessidade premente da nossa modificação. E tudo isso faz parte da vida de todos nós, faz parte da nossa história. Então ele diz aqui: a maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você nada sabe. A gente tem sido muito combatido e vítima desse tipo de comportamento. A doutrina espírita, por ser uma doutrina totalmente fora da contextualização das demais doutrinas cristãs, porque é a única hoje que abraça o processo, o projeto da reencarnação, ela é tida como uma doutrina de misticismo. Nós somos tidos como evocadores de espírito, e isso tudo não é verdade, até porque esse não é o papel do espírita. Porque o próprio Allan Kardec já afirmava: conhece-se o verdadeiro espírita pela sua conduta moral e pelo esforço que faz para evitar as suas más inclinações.
E ele diz mais ainda: o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino do Espírito. Mas quem é o Espírito? É esse que as pessoas tanto comentam, aquele ser que se evoca. O Espírito somos nós. Até porque nós não temos um Espírito, nós somos um Espírito. Um Espírito vivendo uma experiência transitória, como nós estamos aqui vivendo. Eu costumo sempre dizer, para que você tenha uma ideia desta nossa convicção, analise bem o período de vida que nós vivemos aqui na Terra. Esse planeta que ele chama de um planeta escola. O que é que se faz numa escola? Estuda, aprende, para se transformar em pessoas melhores. Porque a escola, ela não é uma instituição que forma profissionais. Os profissionais se qualificam de uma maneira bem diferente. Hoje não, nós vivemos uma estrutura educacional totalmente equivocada. Uma faculdade ou uma instituição de ensino que está todos os dias preparando os androides da sociedade. Uma profissão, nós envergamos um status, vestimos uma farda, trabalhamos 8 horas, recebemos pelo nosso trabalho, voltamos e a rotina permanece. E eu pergunto a você, aonde é que está o outro lado da vida? Por que é que eu não sou feliz? Por que é que eu não me conheço? Por que é que eu não me encontro? Quantos de nós começam o dia com todas as indisposições naturais, porque é obrigado a enfrentar uma jornada de trabalho, muitas vezes difícil de ser humanamente cumprida por uma necessidade meramente financeira. A escola não tem esse papel. Quando eu era professor, eu tive a felicidade de conviver com os grandes educadores de Caruaru, e dentre eles, um que dizia sempre: isso aqui não é lugar de formar alunos, a escola é um lugar que ensina-nos a mudar, a sermos pessoas melhores. Mas essa proposta hoje, ela está totalmente ultrapassada. Então, quando a gente comenta e faz uma observação sobre esse nosso planeta escola, ele tem exatamente esse papel de nos dar uma oportunidade de um recomeço, como o tema diz. Recomeçar é a própria misericórdia de Deus atuando na vida de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos seres que estamos ainda na condição de imperfeitos. O que é perfeito busca sempre a perfeição. Buscar a perfeição é uma luta que todos nós travamos, que não é fora de nós, como imaginamos ser. Esse grande processo, ele se manifesta dentro de nós. Por isso que ele falava de uma forma tão evidente: meu reino é obra divina no coração dos homens. Jesus não poderia falar dando continuação ou continuidade do conhece-te a ti mesmo, levando o homem para uma ideia de uma consciência, de uma razão. Mas Jesus falou de coração, porque a própria proposta era uma proposta, como é uma proposta de amor. Então eu vim falar de amor. Eu vim mostrar que a gente não tem outro caminho para chegar aonde se deseja chegar, se não for através do amor. Mas o que é o amor? O amor, ou amar, é querer bem. Se a gente fosse falar de uma maneira bem simplória, querer bem. E querer bem a mim e ao próximo é amor. Porque todas as vezes que eu me colocar na condição de querer bem apenas a mim, isso não é o bem, é o mal. Porque ele é egoísta. Porque ele é interesseiro. Porque ele é manipulador. Porque ele é opressor. Todos esses sentimentos, todos esses comportamentos, eles são tóxicos,
para a estruturação do ser humano, porque uma das prerrogativas fundamentais da felicidade é a liberdade. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Por que é que nós estamos presos a esse sistema de vida que nós vivemos? Como é que pode a humanidade marcar passos tão acelerados na área do desenvolvimento científico, no que diz respeito à tecnologia? O homem, ele consegue hoje coisas que, se ele tivesse dito que iria fazer há 10 anos atrás, ele era tido como lunático. Nós temos um sistema de comunicação fantástico, já estamos bem próximos da telepatia. Um sistema de operação e de informação, nós temos, e online, em qualquer lugar, você pode acessar uma informação e ter uma resposta instantânea. Você hoje, como eu vi recentemente, você chega hoje numa instituição comercial, ao entrar, uma câmera vai filmar você, fazer uma leitura de toda a sua vida, saber que tipo de cliente você é, quando você está ali andando, sem saber o que já estão sabendo de você, ou seja, nós estamos sendo desnudados da nossa individualidade. Mas isso, gente, nos faz tremer as bases, porque há um perigo muito grande de como estão utilizando essas informações. Vocês talvez não saibam, mas o processo reencarnatório, ele tem exatamente esse propósito: limitar uma consciência que não sabe ser livre. Limitar um pensamento que não sabe pensar. Porque a maior parte, ou os maiores momentos em que pensamos, não sabemos o que pensamos. Não temos a menor noção. Vivemos numa sociedade que sofre, porque não aguenta suportar o passado. Sofre, porque expecta o futuro. O estresse e a ansiedade são hoje as maiores inquisidoras da consciência humana. É difícil um ser humano hoje que não seja vítima de um fator desse, que são os desencadeadores das distonias mentais cada vez mais graves, dentre elas a distonia ou a doença do século, como nós já comentamos aqui, que é a depressão. Por que é que nós estamos assim? Por que estamos vivendo assim? Se as oportunidades estão todos os dias batendo a nossa porta, por que eu não mudo se eu preciso mudar? O que é que o passado tem para me dar em forma de presente se ele já passou? O que é que o futuro pode trazer para mim se eu só posso viver o agora? E essas perguntas vão ficar sempre como inquisidoras da nossa consciência. E ele nos trouxe isso de uma maneira tão objetiva, de uma maneira tão pura, a ponto dele dizer: podereis fazer tudo o que quiseres, vós sois deuses. Isso não é qualquer um que afirma, e ele não faria isso se não tivesse as convicções e a convicção que ele tem. Mas, gente, eu ainda essa semana comentei, a gente, ao invés de divulgar, a gente está precisando praticar. É tanta palavra bonita, é tantas frases coroadas de sentimentos, as mensagens são maravilhosas, mas a gente está praticando muito pouco, porque esse mundo, gente, é um mundo onde a gente não veio se encontrar um com o outro. As minhas diferenças, ou a minha diferença, não é com você, é com Deus. Não esse Deus que criaram dentro da antropoformia, ou seja, um Deus que pune, esse Deus também não existe. Esse Deus já está delegado a outros pensamentos, mas um Deus que se manifesta, um Deus que eu preciso descobrir, porque Ele está dentro de mim. Mas como é que eu posso ver luz se eu permaneço nas trevas? Está lá o mito da caverna, tão muito bem mostrado por Platão.
E ele foi lá fora, ele viu que existia muito mais do que sombras projetadas numa caverna escura, mantida por uma pequena luz. Mas quando ele voltou, ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou. Está aí. A maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você não sabe. O que é que você sabe? Estamos afirmando, contextualizando, mas as pessoas não estão sabendo. Simplesmente elas apontam. Noções básicas de lógica, segundo Aristóteles, o filósofo. É muito comum, todos os dias, ouvirmos alguém falar alguma coisa que seja lógica ou ilógica. Isso vai ser de acordo com a capacidade e o entendimento de cada um. Porém, pouquíssimas pessoas sabem fazer isso com embasamento. Todas as vezes eu digo isso porque eu tenho usado deste argumento. Quando uma pessoa critica a doutrina espírita, eu só faço uma pergunta a ela: embasado em que você está criticando? Baseado em quê? Então ela vai ter que dar ou demonstrar o motivo, e eles não sabem. Não sabem. Sabe por quê, gente? Porque para você ser espírita, você precisa de duas coisas: estudar e observar. Estudar e observar. Aliás, para todas as coisas da vida, a gente precisa ser um observador. A própria física quântica, ela diz que nenhuma realidade ela pode ocorrer se não existir o olho do observador. É a interação permanente dessa realidade que é a trindade, Deus, o Filho Cósmico Universal e o ser inteligente da criação. Tudo está ligado a tudo. Nós, por mais que queiramos, jamais seremos uma ilha. Até porque ninguém consegue ser feliz dentro de uma proposta tão pluralista como é a proposta da existência humana sozinho. Nenhum de nós consegue. Estamos sempre precisando dessa interatividade de um com o outro. E o que é mais importante, o que nós temos de mais igual é a nossa diferença. E só vivemos um com o outro porque somos diferentes. Porque se fôssemos iguais, não nos suportariam. Porque tem dia que a gente não suporta nem a gente, quanto mais o outro. Mas a experiência humana nos provoca exatamente isso. É aquela história daquele homem que era bom. Ele era um homem maravilhoso, atendia a todos, respeitava a todos, considerava a todos, mas ele já era um homem velho, e alguém disse a ele: puxa vida, o senhor viúvo, um homem tão bom, imagino como deveria ser sua esposa. Ele disse: era uma cascavel, eu só sou bom porque ela era ruim, aprendi suportando ela e hoje eu suporto o mundo graças a ela. Tudo é uma lição, né? A forma como cada um vive, né? Tirando da imperfeição os sintomas da própria perfeição, né? A lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade ou o mais próximo possível dela. Olha o que ele diz aí: em aproximação da verdade ou o mais próximo dela. Aí é quando entra a ciência, né? A ciência, por ser totalmente ou praticamente materialista, ela trabalha com as comprovações dos seus experimentos. Eles vão para o laboratório, testa, faz um bocado de experimento, comprova, e aí vão para uma academia e ali eles defendem aquela teoria, aquela tese ou aquela experiência, e aí eles publicam como verdade. Isso é muito da ciência. Sem a lógica, ficamos reféns dos donos da verdade. Vocês sabem que isso tem tudo a ver com o sistema de vida que nós adotamos, principalmente o sistema político. Hoje há uma complicada e um sistema muito dificultoso do pensamento. Por isso que eu nunca acreditei em movimentos de massa. Eu não gosto disso. Acho que a gente tem que ser esse observador, fica sempre olhando. Eu fui professor durante 16 anos, nunca participei de uma greve, porque eu achava que não era justo prejudicar um para dar sentido àquilo que eu quero. Mas isso é pensamento, isso é de cada um. Não sou contra nenhum movimento,
mas eu acho que eles precisam ser mais bem delineados, um sentimento de mais lógica, como ele aqui está nos dizendo. Ficamos refém dos donos da verdade, dos dogmas absolutos, que não podem jamais ser questionados. Aí eu fiz essa advertência, aí converter e convencer. A maioria das religiões e das crenças, nada de crítico da minha parte, porque não cabe a mim como espírita criticar nenhum segmento, nenhum pensamento, seja ele religioso ou não, mas a maioria se trabalha muito mais na conversão, converter. E vocês ouvem muito isso, aí eu fui convertido. Isso não é verdade, gente. Ninguém converte ninguém. Essa proposta, ela é totalmente falsa. Por quê? Porque me converter a um sistema é me entregar a esse sistema sem me convencer dele. É fazer parte de uma coisa porque todos fazem. Então, ainda essa semana eu fui fazer uma palestra numa unidade de crianças e adolescentes, e um deles disse: não, o senhor não vai falar aqui não, porque eu já me converti. O fulano esteve aqui e disse que eu estou convertido, porque eu acreditei, eu botei Jesus no meu coração. E se você for olhar o prontuário dele, a história dele não é tão boa. Mas convenceram ele que tudo que ele fez é eliminado, e ele agora é um santo. Como se a consciência pudesse trabalhar com isso. Gente, esses arquivos, eles são irremovíveis. A pior coisa que existe do nosso passado é porque ele não pode mudar, por mais que você queira. Você pode ressignificar, aí deixa de ser uma conversão para ser uma convicção. Eu me torno convicto daquilo que eu elaboro como estrutura do pensamento. Isso é um trabalho, porque os processos de transformação, eles não são magia. Uma reação química precisa da soma dos reagentes para se chegar a um produto, liberando ou absorvendo energia. Tudo isso faz parte de uma realidade que basta que se altere qualquer coisa, que os resultados, eles não chegam, porque 99 não é 100. Os processos conclusivos da vida, eles precisam que a gente seja totalmente comprometido com aquilo que a gente quer. Porque a gente se teoriza muito, mas a prática é pouco. O próprio processo que nós vamos ver da reencarnação, ele dita exatamente isso. Quantos de nós elaboramos projetos fantásticos para o futuro e não conseguimos, nesse momento do futuro, realizá-los, porque isso faz parte da natureza humana. Nós somos perfeitos, mas de natureza ainda perfectível. E aí vem a pergunta, baseado em tudo que nós verificamos: Deus é justo? Resposta: sim. Todos nós sabemos que Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, onipresente, Ele é soberanamente justo e bom. E Deus é amor. Qual é a energia que Deus usa? Como o próprio Emmanuel disse, o universo é a materialização do pensamento de Deus. Veja que coisa linda. Deus materializa tudo, mas qual é a função ou a finalidade dessa materialização? É o que nós vamos perceber. Mas Deus é justo. Todos aqueles que acreditam na existência de um ser Criador de todas as coisas, admite que Ele é perfeito e possui todas as virtudes. Não temos dúvida disso. Seria ilógico imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições. E nós praticamos isso muito, de maneira muito, muito natural. Basta que as coisas mudem um pouco em nossas vidas, que nós já começamos a ter um pouquinho de dúvida de Deus. Tem hora que eu penso que Deus não existe. Deus, onde é que o Senhor estava que permitiu isso? Porque nós vivemos num mundo de muitas injustiças, mas ninguém aqui é injustiçado. Portanto, se Deus é perfeito e acima de tudo justo, é acima de tudo justo. Aí está lá no Aurélio, o que significa o
o sinônimo da palavra justiça, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. A justiça humana trabalha com esse modelo de pensamento que é mais do que correto. É seu, é seu. Por isso que juiz, ele não condena ninguém. Jamais o juiz condena. Ele lavra a sentença. Ele vê o auto, ele lê aquele processo com muita clareza. Aí vem a parte do observador, do estudioso. Ele não pode ser uma pessoa qualquer, tem que ter todos os meios, e ali ele vai lavrar uma sentença de acordo com o que ele leu, de acordo com o que apresentaram a ele. É como um professor. O professor não dá nota ao aluno, o professor registra a nota do aluno, mas a nota é sua. Seria justo impor um sofrimento a alguém sem que este tenha merecido tal sofrimento? Como é que eu posso entender se Deus é justo? Se Deus é perfeito, por que eu estou sofrendo? Se eu não encontro justificativa para determinar em mim o porquê deste sofrimento. O que foi que eu fiz para ter uma vida como eu tenho? Todos nós temos esse solilóquio, como dizia Santo Agostinho. Por que isso está acontecendo comigo? Por que minhas coisas não funcionam? Meus relacionamentos muitas vezes parece que eles deixam de ter força. Tudo que eu faço, mas eu não consigo. Está lá na física quântica, no universo do imensurável, do fantasmagórico, que diz que a realidade está lá, em forma de possibilidade. Eu quero, mas eu tenho que encontrar meios para buscar aquilo que eu quero. Seria justo impor um sofrimento a alguém sem que esse tenha merecido tal sofrimento? Não. Tal ação vai de encontro ao próprio conceito de justiça, ou à própria lei de Deus. Então, temos aqui a premissa 2, como vimos, que ele diz: não é justo impor sofrimento a um inocente. Mas é mais do que objetivo esse ensinamento. Por que eu vou querer fazer mal a uma pessoa que não me fez mal? Por que eu odeio se ele nunca me odiou? Por quê? Vamos em frente. A conclusão diz o seguinte: Deus não pode ser justo e cometer injustiça ao mesmo tempo. Claro. Se existisse apenas uma vida, vamos agora entender o porquê desse nosso tema. Se existisse apenas uma vida, então Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, como nós entendemos, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido. Deus estaria assim sendo injusto. Vamos entender o porquê desta pergunta e o porquê desta resposta. Veja essa criança. Por que algumas crianças já nascem defeituosas ou doentes e outras não? Quem tem essa resposta para dar? Por quê? Onde foi que Deus errou? O que foi que essa criança fez? Se uma das coisas que a criança mais precisa é de mobilidade, para poder brincar, correr, se divertir, principalmente nos primeiros anos de sua vida. E por que essa criança está cerceada, limitada, como se ela estivesse sendo castigada? Seria justo que Deus fizesse pessoas sofrerem desde o nascimento, como nós sabemos, por algo que elas não fizeram ou pelo que outras pessoas fizeram? Vejam, aí vem um fator complicador que algumas crenças e religiões querem colocar em nós. Eu pagar pelo pecado do outro. Não é justo. Qual a explicação
para as pessoas que nascem defeituosas, paralíticas, doentes ou cegas, enquanto outras nascem perfeitas e saudáveis. Na foto nós vemos duas crianças. Por que uma delas é perfeita e a outra paralítica de nascimento? Por que uma já nasce com esse sofrimento e a outra não? Isso é pergunta. Vocês viram que lá no começo ele falava disso. Se houvesse apenas uma vida e tivéssemos como objetivo atingir a chamada salvação, que é tão comum se falar, é como se nós estivéssemos todos condenados. Fala-se tanto em salvação. Que salvação é essa, gente? Você acha que um professor, um mestre, seria justo usar esse tipo de prerrogativa para o seu aluno, chamando ele de condenado? Porque quem procura a salvação é um condenado. Onde é que está a minha condenação? Porque o próprio Jesus disse: olha, se vocês aí acham que estão certos por quererem atirar pedra contra essa mulher, joguem. Pode jogar. Não querem fazer? Façam. Agora façam com consciência, que não seja apenas um ato mecânico, que seja uma coisa pensada, que vá buscar lá no fundo da sua consciência os motivos que vão dar a você a justificativa para tal ato. Por isso que ele disse que aos que muitos sabem, muito se será cobrado. A capacidade de entendimento faz com que a gente assuma de maneira proporcional a responsabilidade desse entendimento. E a gente muitas vezes assume a responsabilidade de um adulto e começa a agir como criança. É assim. Por que então alguns nascem com mais condições para atingir esses objetivos que outros? Por que eu tenho mais chance do que o outro? Todos nós sabemos disso. Fazendo um intervalo aqui, disse que um homem vivia aqui na terra, ele era um desses privilegiados em tudo. Ele não precisava trabalhar porque ele tinha tudo, ele era rico, enfim, ele não produzia nada. E assim foi toda a sua vida. E quando ele morreu, ele foi para um lugar e lá o receberam e disseram: olha, fique à vontade, viu? A gente está vendo que você gosta de descansar, já preparamos um lugar para você descansar, você fica aqui descansando. Sabemos que você não é de trabalhar, não tem problema, e vai ficar uma pessoa aqui perto. O que você precisar, como você precisava lá, essa pessoa vai lhe atender naquilo que você quiser. Ele disse: isso é uma beleza. A vida continua. E aí ele começou a desfrutar desse bel prazer de não fazer nada. E ele foi cansando. Vocês sabem que a inércia cansa. E foi cansando. E quando foi em um determinado momento, ele chamou aquele seu protetor e disse: olha, isso aqui não está bom não. Não está bom não. Eu quero ir para o inferno. Aí ele disse: você pensa que está onde? Você está no inferno. Esse inferno que você criou e vem criando é a sua própria incapacidade, a sua inércia. Até a capacidade, a possibilidade de não pensar significa viver o seu próprio inferno. O processo da vida, gente, ele cobra de nós uma dinâmica, mas é uma dinâmica tão forte, tão intensa, que é preciso que a gente seja contido por forças, pela quantidade de informações que nós absorvemos a cada minuto e a cada segundo. Veja como nós mudamos constantemente o nosso humor, a nossa forma de ser, de pensar. De repente tudo está bem, de repente começa tudo a dar errado. Isso faz parte do jogo da própria existência, isso é do ser espiritual. Afinal de contas, nós somos uma essência divina. Uns nascem em famílias estruturadas, que eles dão educação, bons exemplos de moral,
e os encaminham para o bem. Mas eu pergunto a você, o que é que me dá a certeza de que meu filho, recebendo de mim todas as orientações de um educador, de um pai perfeito, de que ele vai ser um homem perfeito? Ninguém tem esse poder. Por isso que eu digo, um homem leva um cavalo para beber água, a humanidade não obriga se ele não quiser. O processo da educação, ele não é simbiótico, não é indutivo, mas é um trabalho de conquista. E acima de tudo, movido por exemplos, e Jesus foi perito nisso, ele foi grande nisso. Ele falava de amor, e ninguém amava mais do que ele falava de perdão, e ninguém perdoou mais do que ele falava de caridade, e ninguém praticou mais caridade do que ele, e ninguém amou mais o próximo do que ele. E acima de tudo isso, o seu próprio inimigo. Pai, eles não sabem o que fazem. Me dê força, como ele mesmo disse, quando Pedro disse, mas mestre, por que o Senhor não disse a Pilatos quem era? Você que tinha o poder de mover águas, de fazer paralíticos andarem, cegos verem, por que o Senhor não disse? Por que o Senhor não falou a ele do seu reino? Jesus sorriu e disse, Pedro, não adianta dizer a verdade a uma mente mentirosa. Eles mentem. Nós estamos mentindo, gente, todo dia. Por isso que nós ainda não entendemos nada. Nada. Aí veja a contradição de tudo, né? Outras crianças nascem em famílias desestruturadas, no meio de extrema miséria, sem nenhum tipo de referência moral, coitadas. São os excluídos, os invisíveis da sociedade, como nós sabemos, às vezes vítimas já cedo de violência de todos os tipos e mazelas. Isso é a realidade do mundo que nós vivemos, ou não? Ele está falando alguma coisa aqui mirabolante? Não, isso é verdade, e todos nós sabemos que existe essa verdade. E além disso, mesmo enfrentando todas essas adversidades, aí é que dói. Tais pessoas ainda teriam que ser julgadas após a morte e poderiam até mesmo ser condenadas à pena eterna pelos erros que cometeram, e apenas uma vida. Onde é que está a justiça? Aquele Deus que a gente viu lá no começo, ele já começa a perder força diante dessas confirmações. Claro que está perdendo força, ele não existe esse Deus. Pena eterna. Quer dizer, eu vou para a escola, eu estudo, e por não ser um bom aluno, no final do ano letivo, eu sou execrado, expulso e condenado porque eu não obtive as notas necessárias. Em contrapartida, aquele que conseguiu, ele é exaltado. E onde é que está o processo da transformação? Onde é que está a democracia dentro do processo de ensino e aprendizagem? Eu pergunto a vocês, o que foi que ele disse com maior veemência? Eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes, vocês todos estão doentes. Ele não falava da fisiologia do corpo, mas os doentes da alma. Eu vim cuidar de quem precisa, porque os bons já são bons. Os melhores já estão ocupando os melhores lugares. Mas o que eu estou preocupado é com os convidados de última hora. Eles estão precisando de mim. Qual é o aluno que mais precisa do professor? É aquele que mais dificuldade tem para aprender, porque ele coloca em dúvida até mesmo o ensino do professor. Qual é o filho que a mãe mais acolhe? Qual é o filho que arranca ela de madrugada de sua cama para cuidar? Eu vejo lá no presídio, nas quintas-feiras, 5 horas da manhã, elas estão todas sentadinhas ali, na porta de um presídio, prontas para se submeterem, sabe Deus, a que tipo de constrangimento, para ter uma oportunidade de ver durante 10, 15 minutos seu amado filho. Quer dizer que essa pena eterna cairia muito bem ali. Ele é criminoso, manda para o inferno. Como eles dizem, bandido bom é bandido morto. A gente ouve isso todo dia, gente.
E se esse bandido é seu filho, por que não? Será que seu filho precisa e tem que ser morto? Aonde é que está a misericórdia? Quanta desventura e quanta injustiça. Além de serem injustiçados pela sociedade, seriam injustiçados pelo próprio Deus. Olha ele lá sentado no trono. Esse é o Deus fazendo a escolha. Esse presta, esse não presta, esse é bom. Como que ele escolhe mercadoria? Um processo seletivo, crucial e desumano. Como justificar, né, o caso de pessoas que, mesmo tendo sido boas perante a vida toda, a gente conhece muita gente, mas fulano é uma pessoa tão boa, gente, uma pessoa, um patrão, um pai de família, uma mãe, perfeito, e no final está passando por um drama desse. Recentemente eu estou tendo um caso até na família, uma pessoa maravilhosa, pessoa fantástica, um bom pai, um bom esposo, um bom filho, e hoje está sendo vítima de mal, de um dos maiores males que a gente vê, o mal de Alzheimer, totalmente sem noção de nada, vivendo um momento que não se deseja a ninguém, quando ele poderia estar vivendo agora, desfrutando do melhor momento da sua vida, por tudo que ele fez, como se ele tivesse o direito e o prêmio, mas ele não sabe, nem eu sei, nem vocês sabem, o que é que está por trás dessa história. Será que eu não fiz um acordo lá antes, pedindo para acertar minhas contas depois? Deixa eu me arrumar primeiro, deixa eu arrumar a casa, que depois vocês venham me buscar. Isso tudo pode ser muito bem visto. Alguma coisa existe por trás disso, mas eu garanto a você, ele não errou, e a injustiça de Deus não está presente nesse momento. Ou então as vítimas de acidente, né? Enquanto as pessoas passam por toda a vida sem conhecer tal infortúnio, né? A gente conhece como o rapaz que eu falei, né? Tudo na vida dessa criatura dá certo. Será que está dando certo? Será? Olha, se a vida é um processo de transformação através do conhecimento e da evolução do eu interior, numa busca para mergulhar numa consciência, se eu não estou produzindo nada, eu também não estou conseguindo nada. É como correr numa dessas esteiras. Você passa o dia todo correndo e não sai do lugar. A gente tem que transformar essa energia potencial em energia cinética, mas que seja produtiva. Nós não estamos aqui para recrear. Esse mundo não é um paraíso, todos nós sabemos. Também não é um inferno, vai ser, e é de acordo com a consciência de cada um. Mas a gente precisa trabalhar. E eu digo uma coisa a você, gente. Essa aposentadoria que estão pensando, ela não existe. Que quando a gente sair daqui, aí é que vai ter trabalho. Porque a gente vai ter que buscar o novo e ainda ajustar os velhos. Isso é difícil. Se fôssemos criados por Deus no momento do nascimento, e não existisse vidas anteriores, qual seria o critério que o Criador usaria para eu escolher quem seria saudável, perfeito ou doente, né? Deficiente, cego, aleijado, etc. Aí eu botei essa roleta aí, porque muita gente pensa que Deus age assim. Azar, sorte. Então por que ele nasce de um jeito e outro nasce? Gente, nós somos filhos de um mesmo Criador, partindo de um mesmo princípio, de uma mesma essência. Se eu estou aqui vivendo esse momento, alguma coisa me colocou como consequência dos momentos passados. Vocês podem perceber que 99% do que a gente fala, do que a gente pratica, é do passado. Por isso que ele disse, o tempo não se mede, o tempo se vive. Viver o tempo é viver cada momento, cada instante, fazer dele tudo que se pode fazer de melhor. Imagine um casal que tenha 2 filhos gêmeos. A um deles darão carinho, educação, roupa, alimentação, ou seja, todo o suporte. A outro não darão nem carinho, nem educação. Pelo contrário, será tratado de forma agressiva, impondo-lhe todo tipo de sofrimento desde a infância. Seria esse Deus. Ele não entra na condição de um pai. Que pai é esse?
que trata bem um filho, o outro trata mal. Dá tudo a um, não dá ao outro. Vocês estão vendo que tem que ter alguma coisa para justificar a essência da nossa vida? Outros dizem que sofremos devido ao que os nossos pais ou antepassados fizeram. Isso é que é cruel, gente. O que é que eu tenho a ver com os erros do meu pai? Ninguém pode. Porque eu digo sempre, tem uma coisa que uma mãe deseje mais do que a felicidade de um filho. Quantas mães dizem: eu queria tanto estar no lugar dele, eu queria tanto sofrer, e fazem isso porque é verdade. Eu queria tanto sofrer. A gente que é pai, muitas vezes vê o filho da gente sofrendo, a gente tem vontade de tirar aquele sofrimento para a gente. Isso é verdade, mas não pode, gente. A carne herda a carne, o espírito não herda o espírito. A pedagogia da evolução pelo amor, ela é tão profunda que se Jesus está ao seu lado e você grita de dor, e ele nada faz, e você pergunta o que você pode fazer, e ele vai dizer: agora não, daqui a pouco eu chego, eu não vou me antecipar aos fatos, eu não vou te dar hoje o que tu precisa só receber amanhã, porque Deus nunca diz não, ele diz agora não, para você pensar no que você está pedindo, porque talvez aquela dor seja a forma que você escolheu para se transformar e crescer. Quem de nós não sai grande em causas dessa natureza? Esses processos de transformação pela dor? Vocês acham que o que nós aqui olhamos e trazemos como herança da vida foram as bondades, as benesses? Não, gente, foram as lutas. Essas tempestades, elas vão existir sempre, mas eu sempre digo, não lute contra a tempestade, porque ela é forte, ela é voraz, ela é devoradora. Cria um abrigo, a tempestade passa. Te recolhe. Muitas vezes é preciso o recolhimento. Não a inércia, mas inteligentemente, usar a estratégia da habilidade. No momento em que eu me recolho, eu vou me olhar, vou me ver. E saber como é que eu estou na história, porque na vida do outro eu nunca vou saber, porque ninguém nunca sabe como está na vida do outro, é loucura isso. Nunca saia do seu lugar para viver no lugar do outro, porque esse lugar não lhe pertence. Toda pessoa que precisa ser amada é porque não se ama, porque o meu amor me basta. Eu não tenho que procurar fora o que eu tenho dentro. É o que eu sempre digo, o que é que eu preciso aprender com isso? Porque o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. Isso é tudo ensino, gente. Nunca se rebele contra coisas que estão produzindo algo de promovedor e crescer, e faz você crescer. Eu não estou entendendo, claro, mas é preciso que eu tenha um pouco de paciência para buscar o entendimento em um outro momento, em um outro instante. Alguma coisa está sendo sinalizada. O pecado original cometido por Adão, eu não vou nem falar porque isso teria sentido alguém pagar pelo que outra pessoa fez, isso tudo bem, a gente não vai comentar. A reencarnação é a reencarnação como doutrina a única que nos dá resposta para todas essas contextualizações que nós fizemos. Vocês não acreditam? Aí eu pergunto, por um sistema de crença eu não acredito, porque eu não me convenço, me converteram. Mas nós temos, ou eu pergunto, nós apresentamos motivos para justificar a reencarnação? Claro, gente. Embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. A vida vai ser sempre assim, por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de libertação. Você pode mudar, gente. Tudo deu certo. Deus não quer de nós resultado. O resultado ele já sabe, deu certo. Ele quer o empenho. Ele quer ver você buscando. Ele quer ver você se mexendo.
deixa que o resto é por conta dele. Mas a reencarnação é talvez a mais importante de todas as prerrogativas de Deus na vida de cada um de nós. Primeiro, o livre-arbítrio, depois a reencarnação. Ou seja, eu faço as minhas escolhas, mas mesmo com o direito a escolher, eu ainda sou entendido pelos erros que eu cometo quando escolho aquilo que eu não deveria escolher. Eu errei, gente, porque eu posso errar. Agora, o que foi que ele disse? Você planta tudo, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Infelizmente, vocês vão ter que entender, não como a lei de Hammurabi, dedo por dentro, olho por olho, porque se fosse assim, todos ficariam cegos e desdentados. Não, isso não existe. A lei é de causa e efeito. Eu posso pagar um grande mal praticando um grande bem. Nós estamos aí vendo nas literaturas da doutrina espírita. Por isso que ele diz, só o amor cobre a multidão de todos os pecados. Muda, gente, muda. Só preciso mudar. Eu sei que o processo da mudança, ele não é um processo mágico. A gente não muda uma vida, uma história, um pensamento. Claro que não é fácil, mas começa. É como se você dissesse, eu não quero comer, como um pouquinho hoje, amanhã como um pouquinho, daqui a pouco você está se alimentando. A gente não pode renunciar a uma coisa tão evidente e tão necessária, que é essa oportunidade que nos é dada todos os dias, a todo momento, desse recomeço. A vida é sempre um recomeço. O processo da vida, ele é cíclico. É como ele disse, o verão, o inverno, o outono, a primavera, são estações. Cada uma tem dentro do seu ciclo a sua importância no processo. Mas quando termina uma, começa a outra. Começa a outra. E a vida sempre nos dando isso. Mas a gente vem de uma ideia massificante, de uma penalidade eterna, de um sentimento de culpa. Claro que nós temos culpas e temos muitas. Por quê? Porque nós somos reincidentes. Gente, esse mundo é um mundo de devolução, não é um mundo de aquisição. Todos nós temos coisas a devolver. Por isso que nós voltamos. A gente só volta para um lugar porque tem compromissos e vinculações com esse lugar. No dia que não tivermos mais nada para devolver a este mundo, nós vamos para outro, e outros, e outros, e outros. Mas é preciso se reconciliar com ele enquanto está a caminho. Se você tem um problema para resolver, resolva agora. Porque o fator da complexidade se dá pela ausência de atitude. Agir, gente, agir. Não se preocupa com a gente, não te preocupa com o resultado, faz a tua parte. Porque existem duas coisas que são muito parecidas: o débito e a pendência. O débito, ele é moral. Débito é aquilo que eu podia pagar e não paguei. A pendência é aquilo que eu gostaria de pagar, mas eu não posso. Mas vou trabalhar para pagar. Mas eu declarei. A humildade me faz com que eu busque, no entendimento, a parte frágil que é a minha. Tudo bem, eu errei. Por quê? Se eu entendo o teu erro, por que é que tu não pode entender o meu? Porque essa consciência que julga um, julga a si mesmo, julga a todos. E assim a gente vai construindo, e a gente precisa construir um mundo melhor. Um mundo onde as coisas simples são as mais importantes. Não queira ser importante, não queira ser o primeiro, isso não tem sentido nenhum. Porque se isso valesse, ele não teria nascido em Israel, ele tinha nascido em Roma, que era a capital do mundo. Mas ele disse o quê? Que o reino é aqui dentro. E por que ele falou em reino? Porque isso aqui tem dono, gente. Eu tenho dono, eu mando em mim, gente.
Não é todo mundo não, que pensa assim. Quando a gente se fragiliza, a gente se deixa levar por qualquer um, como se fôssemos objetos de vitrine, que as pessoas passam, dão um preço que quer. Não. Quiser sair da minha vida, você tem todo o direito de sair. Mas se você ficar perto de mim, fique. Mas se justifique pelo fato de querer ficar. Eu não preciso da piedade de ninguém. Mas é importante a misericórdia. Por que não dividir com você a sua dor? Se eu também sinto dor. Por que não dividir com você o sofrimento? Se eu também passo pelos meus sofrimentos. Veja que experiência maravilhosa. Dividir. Uma coisa que pesa 20 quilos, se a gente dividir, ela possa só pesar 10. Mas quem quer carregar o peso do outro? Ninguém. Porque quando a gente dá com uma mão, a gente tira com a outra. Quando a gente faz caminhando e olhando para trás, esperando o agradecimento. Os movimentos, eles trabalham todos assim. Eu tenho aprendido muito, gente, com isso. Eu posso dizer a vocês, quantos me dão lição que eu pensava que não ia aprender. Eles ensinam a gente e não dão uma palavra e não nos cobram nada. Eles apenas são como são. Isso é que é importante. Boa noite a todos e muito obrigado.